Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, com a ajuda de Deus e assistência do Espírito Santo, trataremos de um tema muito importante e urgente para todos nós: a sexualidade humana de acordo com a Bíblia Sagrada. De início, eu chamo sua atenção para 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 e 19. Diz o apóstolo Paulo, ordena-nos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que pergunta urgente, necessária e apropriada para os nossos dias. Diante da permissividade pós-moderna, precisamos perguntar diante de Deus: Senhor, como tenho eu lidado com a minha sexualidade? Venho observando os seus mandamentos, prescrições, estatutos e normas? Senhor, tenho sido eu, nesse quesito, uma luz no mundo? Ou já me conformei de todo com este século? É uma pergunta muito importante e urgente para os nossos dias. E como filhos de Deus, não podemos fugir à nossa responsabilidade quanto a este presente que o Senhor nos deu, o sexo. Veremos inicialmente que Deus é o Criador do sexo. Gênesis 1 e versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Já de início, observamos que Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. O masculino em Adão e o feminino em Eva. Mas o que vem a ser o sexo? Vejamos aqui a sua definição etimológica. A palavra sexo vem do termo latino sexus, que por seu turno provém do verbo secare, dividir, partir e cortar. Isso significa que o sexo masculino, por exemplo, sentindo-se incompleto, busca no sexo feminino, no âmbito do matrimônio, sempre no âmbito matrimonial, a sua completude. Foi o que aconteceu com Adão antes de conhecer Eva, a sua amada esposa, conforme lemos em Gênesis capítulo 2 e versículo 18. Veremos agora a sua definição real. Assim nolo define o dicionário Ruais: conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Mas, diante das muitas ideologias pós-modernas, cabe-nos agora perguntar, afinal de contas, é sexo ou gênero? Vejamos aqui. O homem e a mulher, como seres humanos, pertencem respectivamente ao sexo masculino e ao feminino. Todavia, as palavras homem e mulher, como classe gramatical, pertencem respectivamente aos gêneros masculino e feminino. Isso significa que eu, por exemplo, como homem, pertenço ao sexo masculino, mas a palavra homem, como classe gramatical, pertence ao gênero masculino. Portanto, ninguém pode dizer:
eu pertenço ao gênero masculino. Não. Você, como homem, pertence ao sexo masculino. E você, como mulher, pertence ao sexo feminino. Somente as palavras homem e mulher, repito, como classe gramatical ou como classes gramaticais, pertencem ao gênero masculino e feminino. Não podemos fazer qualquer confusão nesse particular. E é o que querem os ideólogos do gênero. Agora, veremos mais uma vez que Deus é o Criador do sexo humano. E, como tal, tem o Senhor Deus todo o direito de estabelecer as regras e os mandamentos concernentes ao uso do sexo pelos seres humanos, o homem e a mulher. Logo, Deus criou apenas e tão somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ora, todos nós sabemos que Deus criou os céus e a terra. Ele é o Criador de tudo quanto existe. E a criação divina, é bom frisarmos este ponto, a criação divina é normativa, pois à medida que Deus criava todas as coisas, ia Ele, em sua infinita sabedoria, estabelecendo regras e normas e leis e estatutos para que a sua criação funcionasse perfeitamente. E sendo Ele também o Criador do sexo, tem Ele todo o direito, como soberano Criador, de estabelecer as suas normas, os seus estatutos e as suas prescrições quanto ao uso do sexo. Por isso, não podemos ignorar-lhe a soberania sobre este assunto tão importante, a nossa sexualidade. Ela é nossa de fato, mas proveniente de Deus, porque Ele nola criou. Por esse motivo, jamais devemos ignorar-lhe os mandamentos e as normas quanto à sexualidade humana. Veremos que Deus instituiu o casamento, porque a sexualidade só é lícita de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, no âmbito matrimonial. Gênesis 2 e versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Neste versículo, nós podemos extrair de imediato as características bíblicas do casamento. Em primeiro lugar, o casamento legitimamente bíblico e que deve ser observado por toda a humanidade é, em primeiro lugar, heterossexual. Gênesis 1 e versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em segundo lugar, o casamento é monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. A Bíblia, portanto, condena a bigamia e a poligamia. Vejamos aqui em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. Então respondeu ele, o Senhor Jesus: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe? Repetindo, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por esse motivo, o casamento bíblico é, em primeiro lugar,
heterossexual. O casamento só deve ser firmado entre um homem e uma mulher. É o que Deus prescreve em sua palavra. E, em segundo lugar, monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Mas alguém poderá perguntar-me neste momento acerca dos casos de poligamia no Antigo Testamento. Deus aprovava a poligamia entre os patriarcas e alguns de seus servos? Não. Deus não a aprovava. Ele simplesmente as tolerava porque os homens daquele tempo, alguns deles excelentes teólogos, ainda não tinham as luzes necessárias para aceitar o casamento ou para recebê-lo de acordo com as prescrições divinas. Mas a Bíblia deixa transparecer claramente que todos os polígamos da Bíblia tiveram sérios problemas conjugais. Além de ser heterossexual e monogâmico, o casamento também é indissolúvel. Leiamos aqui em Romanos, capítulo 7 e versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. O casamento bíblico, legitimamente bíblico, lidimamente bíblico é, portanto, heterossexual, entre um homem e uma mulher, monogâmico, entre um único homem e uma única mulher, e indissolúvel, é para toda a vida. Somente pode ser rompido pela morte de um dos cônjuges. E para preservar o casamento, o Senhor estabeleceu leis. Vejamos aqui que Deus condena peremptoriamente o adultério. O adultério é a quebra do 7º mandamento. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, lemos: Não adulterarás. O que significa adultério? Etimologicamente, esta palavra significa dormir em tálamo ou cama alheia. É quando o esposo ou a esposa, rompendo os laços matrimoniais, sendo infiel não somente ao cônjuge, mas principalmente a Deus, tem relações sexuais com outras pessoas. É pecado. É algo condenável. E se você, em algum trecho de sua vida conjugal, em algum momento de sua vida conjugal, cometeu esse pecado, procure o seu pastor, fale com ele, converse com ele, confesse-lhe o pecado e peça-lhe a ajuda necessária para que você possa corrigir este acidente em sua vida matrimonial. E eu tenho certeza absoluta que Deus lhe dará graça para que você, confessando o seu pecado ao seu cônjuge, com a orientação de seu pastor, com a ajuda dele, você poderá restabelecer plenamente a sua aliança. Não a ignore. Não leve esse pecado para o túmulo. Deus dar-lhe a graça para que a sua vida matrimonial seja plenamente restabelecida. Dentro desse assunto, Deus condena o adultério. Nós observamos que a cobiça constitui-se num adultério intencional. Em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, lemos: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura,
no coração já adulterou com ela. Em seus provérbios, Salomão recomenda-nos a ter a nossa esposa com todo o carinho. Aos nossos olhos, deve ela ser a mulher mais bela, mais charmosa e mais interessante. Não interessa se ela tem 18, 20, 30, 40, 60, 70 ou 80 anos. Aos nossos olhos, ela deve ser a mulher mais bela e mais charmosa. Sim, senhores, é o que nos recomenda o Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que cobiçamos uma outra mulher, pecamos não somente contra a esposa, mas contra o próprio Senhor. Que os nossos olhos, pois, sejam consagrados ao Senhor nosso Deus e ao nosso cônjuge, porque esta é a vontade de Deus. Na Bíblia Sagrada, nós temos um caso rumoroso de adultério, narrado em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao 5. Prestemos atenção a essa leitura. Uma tarde, levantou-se Davi de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Que tragédia na vida de um homem de Deus! Davi, o suave salmista, o profeta, o teólogo de Israel, o homem mais importante naquele momento para o reino de Deus. Mas, por não vigiar, certa tarde, ao passear em seu palácio, andar de lá para cá ocioso, sem orar e sem vigiar, avistou Batseba, e ela estava a banhar-se. E ele deixou-se levar pela concupiscência dos olhos inicialmente, e depois pela concupiscência da carne, e em seguida assomou-se-lhe ao coração a soberba da vida. Ele, como rei de Israel, naquele momento acreditou ter direito a todos os bens e a todas as pessoas de seu reino. Esquecera-se ele de que tudo pertencia ao Senhor nosso Deus, inclusive Davi, e que o seu corpo era de fato o templo do Espírito Santo. Ele pecou contra si mesmo, contra aquela senhora, contra o marido dela, a quem mandou assassinar, e por pouco não perde a sua alma. Está certo que ele arrependeu-se, Deus o perdoou, mas não pôde ele fugir às consequências de seu pecado. E eu pergunto, vale a pena pecar? Aquele efêmero prazer trouxe-lhe tantas dores e até consequências sanguinolentas. Ainda sobre o matrimônio, Deus condena o divórcio. Em Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6, lemos: Então respondeu ele, o Senhor Jesus: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Hoje, até mesmo no meio evangélico,
e pentecostal, o divórcio vem tornando-se corriqueiro. Os homens, inclusive obreiros de muita responsabilidade, sem qualquer razão aparente, estão despedindo as suas esposas, mandando embora as suas companheiras depois de toda uma vida de lutas, dificuldades, provações, alegrias e prazeres. Eu não sei o que ocorre no coração desses homens. Certamente deram lugar a Satanás. E o diabo entrou-lhes na mente, na alma. Espero que não tenham tomado ainda o seu espírito, porque isso seria gravíssimo. E esses homens despediram as suas esposas, às vezes enrugadas, alquebradas por uma vida toda de lutas ao lado desses ingratos, e eles de repente aparecem na igreja ao lado de moçoilas que poderiam ser as suas filhas. Isso é grave. Respeitemos, pois, a castidade no casamento. É lícito divorciar-se? Diante das leis brasileiras e de nossa Constituição, sim. Mas, de acordo com este livro, muito cuidado. A palavra de Deus encontra-se acima de todas as leis humanas. Se formos para Malaquias, capítulo 2, e versículo 16, leremos: Deus odeia o divórcio. Vejamos a palavra do profeta. Pois eu detesto o divórcio, diz Deus através de Malaquias. E aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Muito cuidado. Deus simplesmente odeia o divórcio. Irmãos, não vamos nos conformar com o mundo. Nós, em nossas igrejas e congregações, já achamos esse tema tão comum, mas não aos olhos do meu Deus. O Senhor quer e agora exige que a nossa vida sexual seja pura, nenhuma mancha. Se de fato queremos entrar no céu, devemos fazê-lo com o coração limpo, com as vestes limpas, com a consciência limpa, porque não sabemos quando o Senhor Deus nos chamará para a eternidade. Vejamos mais um assunto muito importante acerca de nossa sexualidade. A fantasia sexual é pecado. Sim, é um grave pecado diante de Deus. Leiamos novamente Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas fantasias e imaginações e cobiças para não expulsarmos o Espírito Santo de nosso ser. Como vimos, o nosso corpo é, de fato, o templo do Espírito Santo. E Paulo recomenda-nos, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, que não somente o nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito devem ser consagrados inteiramente ao Senhor nosso Deus. Quando tomamos conta de nossa mente, quando guardamo-la segundo recomenda a palavra de Deus,
nenhuma fantasia paira sobre a nossa mente, sobre ela. Sabemos como guardar-nos incorruptíveis para o dia de Cristo. Mas quando o crente não mais lê a Bíblia, não mais ora, não mais medita, não mais mantém aquela comunhão estreita com o Senhor, o diabo vai semeando-lhe, dia após dia, hora após hora, imagens lúbricas, sensuais, eróticas. E de um momento para o outro, o diabo joga-lhe na mente narrativas, enredos, novelas e novelos acerca de aventuras sexuais. E elas começam assim, como aventuras, e terminam, depois de consumadas, em tragédias ou comédias sexuais. Por que não nos guardarmos puros até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Acerca de tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração, ou a nossa mente, ou a nossa alma, porque de nosso coração procedem as saídas da vida. Por isso, vejamos que Deus exige de nós um coração puro e purificado. Em Mateus capítulo 5 e versículo 8 lemos: Bem-aventurados os de limpo coração, repetindo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Deseja vê-lo? Deseja ter uma comunhão mais estreita com Ele? Ir para o céu? E contemplar o Senhor em sua santidade e pureza e majestade e glória? Então mantenha puro o seu coração. Paulo recomenda-nos em Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O crente que segue as recomendações do apóstolo Paulo, conforme lemos aqui em sua carta aos Filipenses, sabe como guardar a sua mente, a sua alma, o seu coração, o seu espírito, porque a palavra de Deus impregna-o completamente, todo o seu ser. Em sua vida não há espaço para qualquer fantasia, porque ele vive a realidade do reino de Deus diariamente. O Espírito Santo está em sua vida, guia-o, consola-o, exorta-o, ensina-lhe todas as coisas. Por que darmos-nos agora a essas fantasias pecaminosas? Então, tudo aquilo que for justo e belo, de acordo com a palavra de Deus, pensemos. Não nos entreguemos a qualquer ato pecaminoso que venha deslustrar-nos a sexualidade, quer diante de Deus, quer diante dos homens. Somos filhos de Deus. Se de fato queremos entrar no céu, se desejamos e almejamos pela morada de Deus, pelas mansões do Pai Celeste, tenhamos uma vida irrepreensível diante de Deus. Caso contrário, o Senhor Jesus Cristo virá e ficaremos neste mundo para experimentar todas as disciplinas da grande tribulação. Andemos um pouco mais. Deus condena a prostituição. Leiamos novamente 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 18. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ora, a prostituição aqui, apliquemo-la aos jovens.
aqueles que ainda não se casaram. É claro que o homem casado pode também prostituir-se, e muitos o estão fazendo. Mas apliquemos esta norma aos jovens neste momento. Estamos a falar, portanto, de fornicação. Fornicação é o pecado sexual de pessoas solteiras com outras solteiras ou casadas. É um grave pecado diante do Senhor. Portanto, querido jovem, seja santo no corpo, na alma e no espírito. E você, moço, sim, você, moço, saiba como tratar as jovens da igreja. Trate-as com respeito, reverência. Saiba como lidar com elas. Se você não gosta de uma jovem, por que iludi-la? Por que ludibriá-la? Por que mentir-lhe dizendo que a ama, sendo que você só quer uma coisa dela: a satisfação de seus prazeres pecaminosos e insuflados por Satanás? Há jovens há moços, aliás, que não se comportam mais como homens de Deus. São devassos. Sai com uma menina hoje, com uma jovem amanhã, e, sem qualquer problema de consciência, desvirgina esta e às vezes até estupra aquela, porque são violentos e fortes. Não podemos ter tal comportamento na casa de Deus. Não podemos ter tal comportamento entre aqueles que se dizem santos. Se você, jovem, quer se casar porque anda abrasado, case-se então de acordo com a palavra de Deus e não tenha uma vida promíscua, porque caso você continue nessa jornada de promiscuidade, de pecado, de prostituição e de fornicação, você morrerá e perderá sua alma. Irá para o inferno. E saiba você que o inferno existe. E você, jovem, moça, saiba como se cuidar. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Valorize-se, porque Deus tem um esposo ideal para você. Não se deixe pressionar por jovens promíscuos que estão em nosso meio, que, embora filhos de crente, jamais experimentaram o novo nascimento. Em Atos capítulo 5 e versículo 29, o apóstolo Paulo, aliás, os apóstolos, recomendam-nos a que fujamos da prostituição. Leiamos a palavra. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, ou seja, da prostituição. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Eu gostaria que você, rapaz, imitasse José, filho de Jacó. Leiamos aqui em Gênesis 39, do versículo 7 ao 9. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa. Pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ora, preste atenção, jovem. Rapaz, José estava longe de casa.
Não havia ainda nenhuma escritura sagrada registrada. Os 10 mandamentos ainda não haviam sido outorgados. Estava José longe de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, de sua família. Ele poderia dizer: vou aproveitar a vida. É a minha oportunidade. De fato, não havia nenhuma lei divina escrita, mas os 10 mandamentos achavam-se registrados em sua alma, em seu espírito. Todo o ser de José estava impregnado das leis de Deus. Por isso, diante da tentação, ele disse não ao pecado, não ao diabo, não àquela estratégia maligna, e Deus o honrou por isso. Porque hoje muitos jovens não são bem-sucedidos, porque muitos rapazes vivem de fracasso em fracasso, porque não observam as leis divinas, desprezam os mandamentos do Senhor, não dão mais atenção às recomendações paternas e maternas. São verdadeiros cânceres em nosso meio. Mas agora, querido jovem, eu chamo a responsabilidade. Peça ao Senhor perdão por todos os seus pecados, por todas as moças que você enganou, ludibriou, por todas as moças que hoje andam deprimidas por causa de suas atitudes. Peça perdão ao Senhor e ore para que essas jovens sejam recuperadas plenamente. Observemos o que a Bíblia diz ainda sobre a nossa sexualidade. Deus condena a pornografia. Se abrirmos as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 8, versículos 11 e 12, leremos: 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. É um caso gravíssimo este. 70 anciãos da casa de Israel, os homens mais ilustres, mais honrados e mais incensados por sua autoridade, estavam agora num lugar tido como sagrado, mas cada um diante de pinturas libidinosas, eróticas, e ali estavam incensando outros deuses. Porque todos sabemos que as divindades pagãs estavam intimamente ligadas aos atos sexuais. Eram divindades eróticas. E eles estavam ali, ocultamente, enchendo as suas mentes e espíritos e corações de coisas pecaminosas. Eram homens que, à primeira vista, pareciam de Deus, mas presos à pornografia. A pornografia hoje, querido irmão, a pornografia hoje, querida irmã, não está vitimando apenas as crianças e adolescentes e jovens. A pornografia, desgraçadamente, vem vitimando também velhos e velhas, anciões. É por isso que nós, que pertencemos à terceira idade, temos de nos guardar cuidadosamente para que sejamos o exemplo de todo filho de Deus. Eram anciãos. E onde estavam eles cultivando a sua pornografia? No Santo Templo.
é algo terrível. Mas vejamos a história de um outro homem. Não obstante pertencer ele à terceira idade, assim presumimos, foi um homem, nesse particular, irrepreensível. Jó, capítulo 31, do versículo 1 ao 4. Prestemos atenção. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Coisa extraordinária. Disse Jó: eu fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa virgem, numa donzela? Como, pois, olharia eu outra mulher que não a minha esposa? Eu tenho compromisso com Deus, porque Ele lá de cima me vê, me sonda. Eu sou auscultado pelo Senhor continuamente. E se eu pecar contra Ele nesse particular, entregando-me à concupiscência dos olhos, como eu me haverei diante dele? Cuidado, pois, com novelas, com filmes, com atrações, com programas que exploram o sexo. Aliás, eu recomendo a todos os crentes que banam de suas casas as novelas. Ao invés da novela, o culto doméstico, a devoção doméstica. Leia a Bíblia com os seus filhinhos. Ore com eles. Interceda pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito de nossa cidade com eles. Que eles aprendam a ser santos desde a mais tenra infância. A pornografia hoje, prezado irmão, tornou-se um caso de saúde pública. A pornografia está gerando uma geração frustrada, doente, deprimida, insatisfeita, impotente para uma vida sexual dentro do matrimônio. As pessoas que se entregam à pornografia vivem num mundo de ilusão. E as pornografias puxam outras pornografias mais pesadas, mais abomináveis e inimagináveis até. Cuidado, às vezes é um caminho sem volta. Por isso, o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Dentro ainda desse assunto, a sexualidade humana, de acordo com a Bíblia Sagrada, veremos algo muito importante. Deus condena o pecado de Sodoma e Gomorra. Prezado amigo, eu o amo em Cristo Jesus. Deus o sabe. Mas neste momento, eu não posso ser politicamente correto. E, diante deste livro, a Bíblia Sagrada, eu preciso dizer-lhe uma coisa. O homossexualismo é pecado, sim. É pecado diante de Deus. Vejamos o que a palavra diz-nos aqui. Em primeiro lugar, o clamor do pecado de Sodoma e Gomorra. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. A Escritura está em Gênesis 18 e 20. As cidades de Sodoma e Gomorra
tornaram-se notórias por sua permissividade. Ali, o homossexualismo não era apenas uma prática, já era uma filosofia de vida. É por isso que eu afirmo que o pecado de Sodoma e Gomorra não é apenas homossexualidade, é homossexualismo também, porque esta prática acha-se bem ideologizada nos dias de hoje. E o Senhor Deus, condena o sexo praticado entre pessoas. Repetindo, o Senhor Deus condena o relacionamento sexual entre dois homens ou duas mulheres. Vejamos aqui em Levítico capítulo 2, 18 e 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Sim, é abominação contra o Senhor. Mas você, querido amigo, poderá dizer-me agora: o corpo é meu, o sexo é meu, então eu posso fazer com o meu corpo o que eu bem entender. Não é bem assim. Nós fomos criados por Deus, pertencemos-lhe. Quer você admita ou não, você é criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Por isso, como já disse no início de nossa palestra, a criação divina é normativa. À medida que o Senhor ia criando os céus e a terra, ia ele concomitantemente estabelecendo normas também. E ele, como criador do sexo, estabeleceu normas perenes para que todos as observássemos. E o homossexualismo leva, sim, ao inferno. Vejamos aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 em diante. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sim, Senhor. O pecado de Sodoma e Gomorra, prezado amigo, pode levá-lo ao inferno. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar não somente os héteros, mas também os homossexuais. Ele quer salvá-lo, libertá-lo dessa prática e guindá-lo às regiões celestiais em Cristo Jesus. Não adianta eu aqui, por medo do politicamente correto, enganá-lo e dizer-lhe: não há pecado na prática homossexual. Eu mentiria diante de você, querido amigo, e diante do meu Deus. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus, pode salvá-lo radicalmente. Eu tenho certeza absoluta que você sabe disso. Vejamos aqui 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas a boa notícia vem agora. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Querido amigo, mais uma boa notícia para você. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus,
nos purifica de todo pecado. E há outras práticas sexuais que a Bíblia condena. Nós temos aqui, Deus condena o incesto. Levítico capítulo 18, do versículo 6 ao 10. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Infelizmente, convivemos hoje em nosso país com muitos casos de estupro doméstico. Às vezes o próprio pai ou avô, não respeitando a filha, ou a neta, ou o neto, ou o filho, estupra-os. Pratica contra os indefesos a violência sexual. E a criança indefesa, com medo do pai ou do avô, cala-se, esconde-se. Mas o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sonda. E chama-nos Ele a responsabilidade. Saibamos, pois, como nos portar em nossa casa. O chefe de família deve agir como o pastor de seu lar, o profeta de sua família, o sacerdote de seu clã, e como o exemplo máximo de ética e correção moral e espiritual. O nosso lar deve ser o templo do Espírito Santo. E Deus condena também a zoofilia. Levítico 18 e 23. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Não somente nos tempos antigos, mas acredito em nossos dias também, a zoofilia vem se tornando algo normal, como também outras práticas abomináveis como a necrofilia, que é a relação sexual ou ato sexual com um defunto, com um morto. Coisas que nem no mais absurdo paganismo talvez houvesse, talvez existisse. Mas quando o ser humano não mais ouve a voz de Deus e não empresta mais importância à palavra divina, começa a transviar-se até depravar-se totalmente. Mas eu conclamo a todos que, de alguma forma, estão comprometidos com alguns dos pecados que hoje falamos, que busquem a Deus. Que procurem em Jesus Cristo, nosso Senhor, a redenção de seus pecados. E Ele morreu na cruz para salvar-nos. Portanto, concluindo, 1 aos Tessalonicenses 5 e 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus em breve virá buscar a sua igreja. Sejamos santos no corpo, na alma e no espírito. Senhor Jesus, neste momento, peço-te em favor de todos aqueles que nos assistiram até aqui. Ó Senhor, santifica-nos, purifica-nos
e que saibamos como oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Ti. Queremos que todos vejam em nós a Sua imagem e a Sua semelhança. Purifica-nos através do sangue de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.